Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto virtual da União Paroquial de São Paulo. E essa semana ela nos convida a orarmos juntos com a comunidade de Guarulhos. Um ótimo culto a todos. Olá! Hoje seria o dia em que nós, como comunidade, celebraríamos juntos os 62 anos da Comunidade Luterana de Guarulhos. Nós somos gratos a Deus por essa história, gratos a Deus por você, que também faz parte dela. E eu quero saudar você com um versículo bíblico que é lema dessa semana, que diz: Deus nos deixou a promessa de que vamos receber o descanso que Ele nos prometeu. Deus nos deixou a promessa de que vamos receber o descanso que Ele falou. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Confie nesse descanso. Deus quer te ajudar, te dar refrigério por meio deste culto. Nós estamos reunidos no nome e na presença desse Deus maravilhoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos a Deus cantando o hino Amanhecer. Vamos confessar a Deus tudo aquilo que pesa em nós e falar com Ele em oração. Senhor Deus e bondoso Pai, obrigado porque podemos falar contigo. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, nesta celebração virtual. Obrigado, Senhor, porque Tu nos acompanhas e ao longo de nossa história, Tu tens conduzido a nossa comunidade, Tu tens conduzido a Tua igreja em todos os lugares, com a Tua palavra e os Teus sacramentos. Obrigado, Senhor, também, porque podemos falar contigo e abrir o coração. Nós confessamos, ó Senhor, que muitas vezes não nos dirigimos a Ti em oração em nosso dia a dia. Senhor, tentamos levar a vida a partir de nossos próprios pensamentos, a partir de atitudes que tomamos sozinhos, sem consultar a Tua vontade, a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia quando nos falta o amor a Ti, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Que nós possamos confiar no Teu sacrifício na cruz em nosso lugar e que pela Tua graça e o Teu perdão nós caminhemos em novidade de vida. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. A palavra de Deus te diz
em 2 Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Deus te perdoou. Na cruz Ele pagou o preço por isso. Por isso confie no perdão de Deus. Ele te fez uma nova pessoa por meio da fé em Jesus Cristo. Ele te perdoa todos os pecados. Eu convido você a confiar nessa graça que eu anuncio em nome do próprio Deus. Amém. Nesse momento, quero convidar todos vocês a clamarmos por misericórdia, pedir misericórdia a Deus nesses momentos de dificuldades, nesse momento de pandemia que mudou o mundo. A você que está em casa, as pessoas que não têm casa, como estão? Clamamos misericórdia a Deus para que tenha piedade de nós todos e nos ajude a passar por este momento e aprendermos a sermos melhores a cada dia. E pedimos a misericórdia de Deus cantando o hino Senhor, oramos agora. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz, Senhor. Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor. Que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém, Senhor. Nós temos um Deus de amor que nos perdoa e ouve nossos pedidos de misericórdia. Por isso damos glória a Ele, cantando o hino Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado.
Agora vamos ler o Salmo 67. Agradecimento pela colheita. Salmo, canção ao regente do coro, para instrumento de cordas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus. Que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. A comunidade evangélica luterana de Guarulhos está completando 62 anos. Olha, isso é tempo. Quanta história bonita passou por aqui, quanta coisa surpreendente aconteceu aqui, não só no templo, mas na comunidade inteira. E quanta coisa bacana tem sido feita. Temos grupo de acolhida, temos culto infantil, temos a Cesta do Amor, que é um trabalho de diaconia maravilhoso, temos o grupo de louvor. Os cultos têm trazido mensagens importantes para a comunidade. E essa comunidade quer também que essas mensagens, esse amor transmitido, assim como fala o nosso Salmo 67, lido agora há pouco, ele também se espalhe não só pela comunidade ao redor, mas pelo mundo inteiro. Porque o nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de salvação. Parabéns, comunidade, parabéns a todo aquele que aqui frequenta, a todo aquele que vem aqui professar a sua fé. Louvemos juntos ao nosso Deus e vamos fazer cada vez mais a nossa história, levando a palavra do nosso bondoso Senhor Jesus. Um grande abraço. Espírito Divino, grande ensinador.
Como você se conecta com Deus? Você se conecta com Deus pensando nele como um Deus todo-poderoso, que pune aquele que erra e que parabeniza ou abençoa aquele que acerta? Ou você se relaciona com Deus como se ele fosse uma energia impessoal que permeia todas as coisas? Como você se relaciona com Deus? Será que a forma como você enxerga Deus é a forma como Ele quer ser enxergado? Eu quero convidar você a olhar para Jesus Cristo hoje e convidar você a olhar para Ele de uma forma ainda diferente daquele Jesus que é anunciado por aí, olhando para a sua palavra. Nós queremos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. E você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. E a palavra de Deus nos diz: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Palavras do Senhor. Digamos juntos: Louvado sejas Cristo. Nesse texto que nós lemos, Jesus está fora da Galileia, na região de Tiro e Sidom. Ele está buscando um lugar de descanso, talvez um lugar onde ele fosse menos conhecido, onde as pessoas o buscassem menos. Mas não adiantou muito. Logo, uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira vem atrás dele. Quais são as credenciais dessa mulher? É uma mulher, como eu disse, estrangeira, cananeia, sírio-fenícia. Era uma pessoa que não pertencia ao povo de Israel e assim não pertencia ao povo de Deus. Era uma mulher que tinha uma filha dominada por um demônio. Ela não tinha credencial nenhuma para se aproximar de um judeu, quanto menos para se aproximar de um mestre, de um rabi. Mas ela, contra todas as leis, vai ao encontro de Jesus, porque ela é uma mãe desesperada. E você que é mãe, você que é pai, sabe o que é estar desesperado por um filho, por uma filha. Você não mede esforços, você vai atrás, você luta até conseguir resolver aquela situação que seu filho ou sua filha está passando. Essa mulher, então, vai ao encontro de Jesus e ela clama, ela pede ajuda, ela implora ajuda, ela faz barulho, a ponto de os discípulos se incomodarem e dizer: o Senhor vai ficar calado, mande essa mulher embora. A resposta de Jesus não é muito boa. Num primeiro momento, ele se cala, ele não diz nada para aquela mulher que pede ajuda. Por que Jesus age dessa forma? Depois ainda ele piora a situação, porque ele diz para ela: eu fui mandado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui mandado para o povo de Israel em primeiro lugar e não para os estrangeiros. E ainda faz uma comparação que parece bastante ofensiva. O pão deve ser dado aos filhos e não aos cachorros. Você consegue se colocar no lugar dessa mulher, recebendo uma palavra dura dessa de Jesus?
Será que Jesus realmente estava a insultando? Ou será que nós temos aqui uma parábola? Eu quero convidar você a olhar para essa fala de Jesus como uma parábola, como uma comparação. Quando a gente chama alguém de cachorro ou cadela, nós estamos buscando ofender essa pessoa. E naquela época, a coisa ainda era pior, porque o cachorro ainda não era um animal tão querido como os nossos pets hoje em dia. Jesus está fazendo essa mulher enxergar o quanto ela precisava se humilhar e reconhecer quem Deus é. Jesus também está usando uma parábola porque nós vemos a palavra por ele usada. Ele não diz cachorros num sentido tão pejorativo assim, mas ele usa a palavra designada para filhotes. E de alguma forma ele tenta incluir essa mulher na sua conversa e fazê-la pensar na sua vida. Primeiro, ele diz, eu fui enviado para Israel. E realmente é assim. Às vezes a gente se esquece que Jesus é aquele que era e nasceu como judeu, como ser humano. Ele veio cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento veio anunciando. Ele veio ser o templo onde nós encontramos o próprio Deus. Ele veio ser o cumprimento de todas as leis. E ele pagou a punição pelo pecado que as leis determinavam, morrendo na cruz em nosso lugar. Ele é aquele que cumpre o ofício dos sacerdotes que ligavam as pessoas a Deus por meio dos seus sacrifícios. Ele é aquele que cumpre o ofício dos reis de liderar o povo, trazer paz e justiça. Por isso ele é o descendente do rei Davi. Ele é o cumprimento de todas as profecias anunciadas ao povo de Israel. E por isso ele diz, eu vim primeiro para o povo de Israel e depois, então, eu olho para os outros povos. Nesse sentido, depois da sua ressurreição, ele diz para os discípulos, vão a todos os povos do mundo. E aí sim, ele inclui a todos nós. Essa parábola é um desafio, e a mulher humildemente aceita o desafio. É muito interessante que ela responde para Jesus usando a mesma figura, e ela diz, até os cachorrinhos podem comer as migalhas. Se você olha o Evangelho de Marcos, onde essa história também se encontra, no capítulo 7, ela é a primeira pessoa no Evangelho de Marcos que entende uma parábola de Jesus. Parece loucura, porque os discípulos estão sempre com Jesus sempre ensinando por meio de parábolas, mas eles nunca entendiam aquilo que Jesus estava falando. Mas essa mulher entende. Ela entende que ela não é o alvo primeiro da ação de Jesus. Ela entende que ela não faz parte do povo eleito de Deus, mas ela crê e confia contra todas as expectativas que em Jesus Cristo ela teria alguém que poderia ajudá-la. Ela entende a parábola de Jesus, reconhece a sua necessidade de ajuda e reconhece que Jesus traz algo tão grandioso, um banquete tão repleto, que até mesmo uma migalha é mais do que suficiente. Olha que humildade essa mulher se apresenta ao chegar a Deus. Deus não é uma energia que nós acessamos quando nós nos concentramos, quando nós praticamos meditação, quando nós fazemos qualquer coisa a partir de nós mesmos e buscamos a Ele, então essa energia e esse universo tem que conspirar em nosso favor. Deus não é isso. Deus não é também aquele distante, inacessível, que criou todas as coisas lá no início e não se importa conosco. Deus é aquele que em Jesus mostra quem realmente Ele é. Ele é o Todo-Poderoso e ao mesmo tempo um Deus presente. E Ele desafia essa mulher a reconhecer quem ela é, humildemente, implorar, se colocar na posição que ela precisava estar, de reconhecer que uma simples migalha seria suficiente. Ela não pede a Jesus aquilo que ela merece. E isso é muito importante. Ela não pede aquilo que ela merece. Ela pede a Jesus a partir da bondade dele. Ela diz, dê-me o que eu não mereço com base na sua bondade. E muitas vezes a gente clama a ajuda de Deus como se nós merecêssemos. Eu não mereço a ajuda de Deus. Você não merece a ajuda de Deus. Ele, por sua bondade, estende a sua mão. Mas muitas vezes, primeiro, ele nos faz reconhecer quem nós somos. Lutero disse, ao ler esta história, que essa mulher reconheceu o verdadeiro evangelho, que ela viu que a sua iniquidade era maior do que jamais ela podia imaginar,
mas que ao mesmo tempo ela era mais amada e aceita do que jamais ousaria esperar. E realmente é assim. Nós somos amados e aceitos com amor incondicional de Deus, de forma que é imerecida, a gente não pode nem mesmo imaginar. E por isso a gente precisa cuidar com o nosso orgulho e também cuidar com o fato de nós ficarmos com a nossa vida voltada só para nós mesmos, olhar só para nós mesmos. É necessária a humildade que olha para a bondade de Deus e não para a sua bondade. Deus não te abençoa porque você merece. Deus não te abençoa porque você é bom. Ele te abençoa porque Ele é bom. Porque Ele é amor. E por isso, o que Ele espera de você não é nenhuma obra em troca, nenhum favor em troca, mas simplesmente a fé que confia naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fez por você na cruz. As migalhas são mais do que suficiente. Jesus já fez tudo o necessário na cruz, o banquete é repleto para mim e para você. Ele está de braços abertos para mim e para você. Por isso, leve a Ele todas as suas necessidades. Por um lado, nós podemos ficar humildes demais, achando que Deus não é bom o suficiente para olhar para nós, ou ainda, que nós somos pecadores demais ou não merecemos a graça de Deus. Realmente nós não merecemos, mas será que Deus não é bom o suficiente para perdoar a cada um de nós todos os nossos pecados? Será que Deus não é bom o suficiente para nos dar uma nova vida? A promessa da palavra de Deus é que todo mundo, pela graça de Deus, pode ter uma nova vida. Ele fez isso em nós por meio do batismo e a cada dia pela fé Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Na nossa relação com Deus, será que nós insistimos como essa mulher? Nós perseveramos pedindo em oração, clamando a ajuda de Deus ou nós tentamos resolver a vida sozinhos? É necessário que saibamos que nós dependemos de Deus. Recorrer a Deus em oração não é um exercício que nós praticamos de vez em quando, é uma necessidade. É necessário que você saiba humildemente que você precisa do que Jesus fez na cruz por você. Ele não simplesmente foi um exemplo de amor, de algo que você pode fazer também pelo próximo, mas mais do que isso, Ele te amou a ponto de morrer no seu lugar e por isso você pode ter vida e vida eterna. É necessário ter também a humildade de entender que Deus não é o garçom que está disponível para cumprir todas as nossas vontades e expectativas. Muitas vezes Ele vai agir ao contrário daquilo que nós esperamos. Deus dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. Também quero te convidar a pensar que nós sempre queremos mais e mais. Parece que nunca estamos satisfeitos. Aquela mulher se contentou com a migalha. Ela se contentou com a palavra de Jesus que poderia fazer muito mais do que ela imaginava. Você pode se contentar também com a palavra de Deus na sua vida? Ou você precisa que tudo esteja bem ao seu redor para ser feliz? Contente-se com a palavra de Deus, com a relação com esse Deus que é próximo com você, para que você possa viver uma vida mais leve, uma vida baseada na graça de Deus, no amor de Deus, e para que você possa assim também ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus quer ser próximo de você. Ele não quer ser uma energia, Ele não quer ser um Deus que castiga e pune, totalitário ou distante, mas Ele quer ser próximo de você. E por isso também Ele te convida para que você seja próximo das outras pessoas, olhando ao seu redor as suas necessidades, olhando ao redor se não há também por aí uma mulher cananeia, desesperada, precisando de ajuda, uma pessoa passando fome, alguém precisando de uma palavra, alguém necessitando de um ombro, um abraço, e às vezes essas pessoas batem a nossa porta. Como você age? Que você saiba confrontar essas pessoas com a palavra de Deus, mas antes de tudo abraçá-las e amá-las com o amor de Jesus Cristo. Amém. Algumas das ideias que eu usei para a pregação de hoje estão nesse livro, A Cruz do Rei, do Timothy Keller. Recomendo que você leia. Quero te convidar a confessarmos a nossa fé hoje, cantando que nós precisamos de Jesus Cristo como nós precisamos do ar que respiramos. Este é o meu respirar.
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Agora queremos te convidar para o momento da oferta. Ofertar é um gesto de amor e gratidão a Deus. Você pode utilizar o código QR que vai aparecer na tela e também o link e dados bancários disponíveis na descrição do vídeo. Essa semana, as ofertas serão destinadas para o projeto Cesta do Amor, um projeto diaconal da comunidade luterana de Guarulhos. Aí quando falou de doação de alimentos, aí eu me prontifiquei. Aí era uma coisa que eu, desde que eu estou aqui, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, porque eu sinto falta disso, né? O projeto Cesta do Amor começou quando algumas pessoas da comunidade sentiram a necessidade de ajudar o próximo. A gente começou juntando alimentos numa cesta que ficava no altar.
a gente começou a chamar de cesto do amor, porque junto com a necessidade de alimento vem muitas outras necessidades, como um carinho, um ouvir e também um anunciar a palavra, um orar com essas pessoas. É uma doação, é uma coisa que tem que ser feita com amor, com humildade, saber entrar na casa da pessoa. Aí você vai conhecendo as famílias e você vê a necessidade da família, né? Isso te incentiva mais. Né? Participar desse projeto tem esse peso, assim, de você ver a realidade das pessoas. Traz, então, esse aspecto também de muita gratidão a Deus. É uma coisa gratificante, né? Não tem preço. Eu acho que é uma coisa que acho que todo mundo sentiria bem em fazer. Usando a nossa comunidade, a minha vida e das pessoas que estão liderando o projeto, das pessoas que doam, para que essas pessoas tenham o que precisam e que o amor de Deus chegue a elas também não só com palavras, mas com atitudes. Olha, tem essa família que eu mais ajudo. Essa aí, desde o primeiro dia que eu fui, ela ficou na minha consciência. Sabe, a dificuldade que ela tem e o local que ela mora, que tem 4 crianças pequenas e sai para trabalhar, não tem hora para voltar, 11 horas, meia-noite, não tem horário para sair. Foi uma visita onde a gente levou os alimentos, mas junto a gente levou uma Bíblia e aquela pessoa ficou tão feliz com a Bíblia. Uma coisa muito gostosa, saber que a gente pode ajudar outra pessoa. Que Deus abençoe todos os doadores e todas as doações. Vamos falar com Deus em oração? Senhor Deus, obrigado por este culto, por este momento em que nos unimos virtualmente. Obrigado, Senhor, porque Tu falaste conosco por meio de Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo aniversário da comunidade de Guarulhos. Obrigado pela União Paroquial São Paulo, que tem dado suporte a esta missão aqui e também nas demais paróquias de nossa União. Também, Senhor, Te louvamos pela nossa igreja, a IECLB, que em nível nacional e também até por meio de suas parcerias internacional tem abençoado tantas e tantas pessoas, testemunhado o Teu amor. Colocamos em Tuas mãos nossas lideranças da igreja, também nossas lideranças civis, nossos governantes, que Tu os abençoes, ó Deus, e coloques no coração de cada um deles a vontade de servir ao próximo, de promover a vida digna. Senhor, também entregamos a Ti todas as pessoas que estão sofrendo, seja por causa da pandemia ou por tantas outras situações que têm afetado as pessoas ao nosso redor. Entregamos a Ti a cada uma e cada um. Que cada um sinta a Sua presença, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, o Teu consolo, tenha a restauração que precisa e assim também possam caminhar contigo. Nós entregamos tudo a Ti neste momento, orando como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você quiser, estenda suas mãos num gesto de recebimento. Que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo. Que o Senhor esteja à tua frente para guiar os teus passos. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger de todo o mal. Que o Senhor esteja embaixo de ti para te levantar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para dar sentido à tua vida. E que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Que possamos ir em paz e na graça do nosso Deus, servindo Ele com alegria e gratidão. Amém.